CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje nosso assunto aqui, Gilberto, são as redes de computadores zumbis, né? Explica pra gente o que é um PC zumbi. Muito bem. Antigamente, né, os antigos vírus, logo no começo, né, que surgiram os vírus, a intenção dos vírus era de roubar informações dos usuários ou então destruir informações que estavam gravadas no seu computador. Mas os vírus evoluíram, ou seja, agora, além de também fazerem esse tipo de ataque, né, esse tipo de invasão nos computadores, o interesse dos vírus estão se voltando agora para capturar a máquina em si, ou seja, controlar a máquina do usuário para que o atacante, o dono do vírus, consiga fazer, a partir dessa máquina, outros ataques. Então, o micro a gente chama de micro zumbi, ou seja, agora o controle, né, o domínio da máquina não é mais do usuário, agora é do atacante, do dono do vírus. Então, imagina assim, a gente recebe muitos spams, né, aqueles e-mails indesejáveis. Os usuários, os hackers, invadem as máquinas dos usuários e a partir dessas máquinas eles geram ou enviam e-mails para outras pessoas. Então, ou seja, ele usa o computador da pessoa, o acesso à internet, né, a energia elétrica, para poder gerar ataques, gerar spam, gerar outros tráfegos não desejados a partir dessa máquina capturada, né, do usuário. Por isso que chama-se de máquina zumbi ou botnets, que são chama-se de redes robôs, né, que são controladas pelos hackers. Agora, como que a gente pode identificar, por exemplo, que seu computador, o meu computador virou uma máquina zumbi e se é só através do e-mail que esse ataque acontece? Bem, a máquina que está infectada, ela apresenta alguns sintomas. Quais são eles? Primeiro, a máquina começa a ficar um pouco mais lenta, o acesso à internet também fica um pouco mais lento, começa a ter alguns comportamentos estranhos, né, o computador. Eu tenho também, você também pode observar assim, abrir algumas aberturas de algumas janelas, né, independentes, automaticamente, sem você pedir, a máquina abre um navegador, um Internet Explorer na sua máquina, ou seja, então são comportamentos que você não pediu para fazer e a máquina começa sozinha a fazer esse tipo de coisa. Isso são indícios de que sua máquina está infectada e ela virou uma máquina zumbi. Como é essa infecção? A infecção desse tipo de vírus acontece da mesma forma dos vírus convencionais, que é através de anexos de e-mail, através de acesso a páginas web que não são confiáveis. Então, ou seja, você abrindo um anexo de e-mail que você não conhece ou abrindo uma página que você não confia, uma página estranha, você pode sim ter o seu computador infectado com esse tipo de vírus. Agora, como se proteger desse tipo de vírus? A proteção basicamente é a mesma dos vírus, ou seja, você tem lá o antivírus, usar um antivírus atualizado, ou seja, manter o seu antivírus sempre atualizado, usar uma aplicação de firewall pessoal, a gente já comentou sobre ele aqui, são programas que eles ficam basicamente olhando o que entra e sai do seu computador. E se tem algum tráfego, algum comportamento estranho de algum programa dentro do computador, esse firewall, ele vai avisar os usuários dizendo que, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo no seu computador, é melhor você verificar esse programa, que acho que não é assim, o comportamento normal dele. E também tomar cuidado com os anexos de e-mail e as páginas onde ele acessa. Certo. Agora, o prejuízo para o usuário, pode sumir algum documento dele ou é só o risco de contaminar uma nova leva de computadores? Ele tem os dois riscos. Além do risco de sumir um computador, um documento dele, dele ser roubado, por exemplo, as suas informações pessoais, como contas de banco, senhas, número de cartão de crédito. Então o PC zumbi também faz isso? Também faz isso também. Então ele é um vírus mais sofisticado. Além de ser um vírus que tem o comportamento de um vírus antigo, né, como a gente conhecia normalmente os vírus, ele também consegue dar o controle da máquina ao atacante. E o atacante consegue tudo. Tem alguns vírus que tornam a máquina zumbi que o atacante consegue ver, inclusive, aquilo que você também está vendo na tela. Ou seja, então ele consegue ver o que você está fazendo na internet também, para você ver. Mais moderno ainda, então. Exatamente. Então, é uma nova geração de vírus, vamos chamar assim, dentro da internet. Agora, isso já virou até um mercado, né? Você estava me explicando aqui no intervalo. Exatamente. Hoje, os atacantes, os hackers, eles têm um mercado negro na internet que você pode alugar uma quantidade X de máquinas. Tem uma tabela lá. Eu tenho 500 máquinas zumbis sob meu controle. Se você quiser mandar e-mail para 1 milhão de pessoas, e-mails indesejáveis, você me paga lá um valor de aluguel e você usa essas máquinas que eu tenho
sob meu controle. Então virou um comércio também. Que absurdo, né? Exatamente. Agora, o interesse dos atacantes geralmente é contaminar outras máquinas também, como você disse, para ver as senhas ou os dados pessoais daquelas pessoas. Exatamente. E esse é um objetivo, e o outro é também de ter o controle da máquina, para que ele possa usar, né, ou seja, o acesso à internet da pessoa, a energia elétrica, a memória, o processador do computador. Pode navegar na internet por ele também. Ele pode usar a internet através, a partir dessa máquina. Agora, todo sistema pode ser infectado ou tem sistemas específicos que podem ser infectados? Qualquer sistema. A gente já tem hoje registro no Windows, com certeza, tem uma gama grande de vírus para Windows que tornam a máquina zumbi, e hoje a gente já tem registros de máquinas com o Linux também, que também sofreram ataques e se tornaram máquina zumbi também na rede. Queria que você destacasse então de novo os sintomas da máquina. Você disse de mensagens estranhas no seu computador, por exemplo. Se fala que seu computador está em risco, isso é uma mensagem que pode ser mensagem zumbi ou não? Não, essa mensagem de que o seu computador pode estar em risco é a mensagem do Windows dizendo que ou seu antivírus está desatualizado, ou você não tem antivírus, ou você não tem um firewall pessoal. Então o Windows já te avisa nessa situação. Os sintomas mais normais ou mais comuns de máquinas que estão infectadas são lentidão no computador ou no acesso à internet, e também quando abre a janela, assim, abre algumas janelas estranhas, como se fossem páginas na internet, sem você pedir. Do nada, do né? nada, exatamente, do nada. Então esses são sintomas que a pessoa tem que levar para um técnico, ou então fazer uma varredura com o antivírus, atualizar o antivírus para verificar se realmente ele não está assim, infectado com vírus nessa situação. Gilberto, eu tenho aqui uma perguntinha do Pedro de Cariacica. Ele quer saber o que fazer quando perceber que a máquina já foi invadida. Você deu dicas daí de como a gente se prevenia, né? Uhum. O que fazer depois que a máquina foi invadida? Se formatar o PC é uma alternativa? A formatar o PC, obrigado Pedro pela participação. A formatar a máquina normalmente é a situação final, vamos chamar assim, é extremo, né? A gente tenta sempre salvar o que está no computador. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, atualize seu antivírus e tente fazer o que chama de varredura. É um scan em toda a máquina. Então o antivírus ele passa em todos os arquivos gravados no disco rígido, verificando a existência de vírus e tentando removê-los. Se essa atitude não funcionar, você pode gerar, e aí os técnicos, é um procedimento um pouco mais complicado, que os técnicos de informática vão poder te ajudar, que é gerar um disco, né, de carga do sistema operacional, a gente chama de disco de boot, limpo numa máquina que eu sei que não tem vírus, carregar o sistema operacional, ou seja, ligar a máquina com esse disco, ou seja, sem usar os programas que estão gravados no seu computador, que eles podem estar infectados, e a partir dessa carga do sistema limpa, ou seja, a partir de um sistema que eu sei que não tem vírus, fazer uma varredura no computador e tentar limpar. Se ainda assim eu não conseguir, aí a última opção, infelizmente, é fazer backup dos seus dados e reformatar o micro. Nossa, pode chegar a esse extremo. Exatamente. Tenho também a participação do Cláudio de Itapuã. Ele quer saber o seguinte: entre os antivírus gratuitos disponíveis na internet, qual é o mais indicado para esses casos dos computadores zumbis? A gente tem dois antivírus gratuitos que são bem utilizados na rede, que é o AVG e o Avast. Entre os dois, eu tenho a preferência pelo AVG. Se o usuário quiser fazer o download, é pelo site free.grisoft.com/doc/1. Através desse site ele vai lá, faz o download do AVG, instala na máquina. É um antivírus gratuito para uso pessoal, né, e ele pode usar e tem uma certa segurança. Lembrando que nenhuma ferramenta de segurança, nem firewall, nem antivírus, oferece 100% de garantia. Então, mesmo assim, você também tem que continuar tomando cuidado com os anexos de e-mail e com as páginas que você navega. A Priscila de Jardim Carapina, ela diz o seguinte: meu mouse abre páginas ou rola barra de rolagens sem que eu acione. Isso pode ser isso pode ser um vírus? Pode sim ser, Priscila. Obrigado pela participação também. Realmente pode ser um vírus isso. E minha sugestão é o seguinte: pegue o seu mouse e troque com o mouse, o equipamento, né, o mouse em si, com outro computador, que pode também ser um mau funcionamento do seu próprio mouse. Então, ou seja, primeiro... Pode estar sujo. Exatamente, pode estar sujo, a bolinha pode estar agarrando, né, coisa parecida. Então, tente primeiro trocar o mouse com outro micro que você sabe que funciona. Se o problema assim mesmo não desaparecer, então desconfie de vírus, com certeza. Gilberto, vamos agora aos fatos da semana. Né? Essa semana foi bem movimentada, temos muitos fatos. Muitos fatos, acho que o principal deles aí é o roubo, né, dos dados sigilosos da Petrobras. Exatamente. Hoje essa foi uma notícia que aí está há algum tempo já no noticiário, de
roubo de dados sigilosos, dados importantes, né, confidenciais da Petrobras, em notebooks, HDs e pendrives que estavam lá naquele container. O que me surpreende é que existem soluções gratuitas até de criptografia dos dados gravados no notebook, que poderiam ter sido utilizados. Eu não sei se foram utilizados, eu não vi em nenhum noticiário que essas ferramentas estavam sendo utilizadas, mas existem ferramentas, a gente até já falou aqui na CBN Tecnologia, de ferramentas que são programas que você instala no seu computador e ele criptografa, ou seja, ele embaralha os dados que estão gravados no notebook, no disco rígido do notebook, por exemplo, ou do pendrive, e aí você só tem acesso às informações mediante uma senha. Então, ou seja, poderia até ter sido roubado o notebook ou o disco rígido, mas quem roubou não ia ter acesso a essas informações. Então são ferramentas simples e até algumas gratuitas que podem ter esse tipo de resultado. Também tivemos aí, Gilberto, o primeiro brasileiro preso por vender músicas piratas na internet. É verdade, né? Primeiro caso de prisão por venda de músicas piratas. Ele era um engenheiro de 30 anos paulista que vendia álbuns com coletâneas dos Beatles na internet. Então isso é um marco também importante, né? Abre um precedente aí, Com certeza, né? Com certeza é um precedente. Ele foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, se não me engano, por causa disso. Então, ou seja, abre um precedente importante na lei brasileira para evitar a pirataria. E um outro tema, uma curiosidade, será que o DVD do formato que a gente conhece e que existe hoje vai deixar de existir? Essa é uma coisa interessante. Desde 2002, né, 2 formatos estão brigando pela hegemonia da nova versão do DVD, a chamada de o HD DVD ou o Blu-ray. Patrocinado pela Toshiba, o HD DVD, ou o Blu-ray, que era patrocinado pela Sony, que tinha apoio então de outras empresas por isso. Essa semana, a Toshiba, depois de longo tempo de disputa comercial com a Sony, nos 2 formatos, jogou a toalha. Falou que não vai mais fornecer para fabricar o HD DVD, deixando o mercado aberto para o Blu-ray. Então, ou seja, os novos DVDs e filmes que a gente deve assistir, e os novos leitores e gravadores de DVD, provavelmente devem ser do Blu-ray. Só para a gente ter uma ideia, o Blu-ray ele tem uma capacidade de armazenamento de 50 GB, enquanto o DVD que a gente conhece convencional tem 4.7 GB. Então é quase 10 vezes maior, né, a capacidade de armazenamento. A dúvida nessa situação será que o mercado ainda suporta um novo formato DVD, quando todo mundo está querendo mais fazer download dos filmes pela internet? Será que ainda tem espaço no mercado para uma mídia ótica? Essa é uma dúvida que a gente vai ter resposta daqui a alguns anos, né, nessa situação. Gilberto, antes da gente encerrar aqui os comentários, eu tenho a participação de mais 2 ouvintes. A Ana Cristina, da Praia do Canto, ela quer saber, você pode me corrigir se eu falar errado, Ubuntu é seguro? É Ubuntu mesmo? Ubuntu, Ubuntu, Ana Cristina, obrigado. Ubuntu é uma distribuição do Linux. Ele é uma distribuição bastante segura, né? Eu diria que mais segura do que o Windows. O que você deve fazer é que, como mais uma vez, nenhuma ferramenta é 100% segura, dependendo da configuração que você faz, ele pode abrir algumas brechas, mas de maneira geral, o Ubuntu é uma distribuição, uma versão do Linux bastante segura. O Kleber de Jacaraípe, na Serra, posso usar mais de um antivírus no meu computador? Excelente pergunta, Kleber. E muitas pessoas me fazem essa pergunta também, e a resposta é que não é indicado que você use 2 antivírus no seu computador, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de conflito entre os dois antivírus. Um antivírus pode acabar atrapalhando o funcionamento do outro antivírus. Então, esse é um motivo importante que você não deve usar. E outro motivo é que a máquina vai ficar muito lenta, porque um antivírus já torna a máquina lenta, porque ele tem que ficar vasculhando tudo o que acontece no computador para poder saber se é vírus ou não. Se eu coloco 2 programas desse tipo, o computador vai ficar muito mais lento ainda. Então, ou seja, minha sugestão é, utilize um antivírus só, atualizado e de boa qualidade. Gilberto, obrigada pela sua participação. Antes da gente se despedir, o seu e-mail para quem tiver ainda dúvidas, a gente pode responder na próxima sexta-feira. Exatamente. Quem tiver mais dúvidas, o e-mail é cbn e a tecnologia, tudo junto, @gmail.com. Obrigado, Andréia, obrigado, ouvintes da CBN, e até a próxima sexta. Até a próxima sexta, Gilberto. Bom final de semana para você. Para você também.